Você já ouviu falar das 5 faltas primárias? Se você nunca ouviu falar, fique aqui comigo que você vai entender, porque muitas vezes você tem alguns bloqueios na sua vida, você tem dificuldades para se relacionar melhor, para crescer pessoal e profissionalmente, e tudo isso está associado com essas 5 faltas primárias. Bom, nós seres humanos somos seres faltantes. Ou seja, sempre vai haver algum tipo de falta em nós. Sempre nós vamos buscar preencher algum vazio que muitas vezes nós não sabemos de onde vem, nós não sabemos o que causou aquele vazio, e tem pessoas que elas vão buscar de forma mais saudável preencher esses vazios, mas tem pessoas que elas vão buscar compensar, preencher os seus vazios através de algo que muitas vezes não é saudável, né? Então a teoria das 5 faltas primárias, ela vai nos mostrar, ela vai nos trazer essa clareza de que muitas vezes nós estamos buscando compensar as nossas faltas através de algo que muitas vezes está gerando bloqueio emocional, e esse bloqueio emocional impede o nosso crescimento pessoal, o nosso crescimento profissional. Muitas vezes esses bloqueios emocionais, eles impedem com que nós possamos ter relacionamentos saudáveis e principalmente viver de acordo com a nossa verdadeira identidade, respeitar a nossa essência, porque muitas vezes aquela falta, aquele vazio existencial faz com que muitas vezes nós vamos vivendo uma vida, né, fazendo atividades, coisas, né, que não está totalmente alinhado com a nossa verdadeira identidade, com a nossa verdadeira essência. E é por isso que muitas mulheres, principalmente, né, que eu atendo muito mais mulheres do que homens, é por isso que muitas mulheres, mesmo ela tendo potenciais, né, mesmo ela sendo inteligente, ela tendo várias habilidades, dons e talentos, ela se sente extremamente estagnada na vida, extremamente paralisada na vida. E existe uma explicação. E a teoria das 5 faltas primárias, elas vêm nos mostrar, muitas vezes, o que pode estar acontecendo e o que é possível ser feito para que a gente saia desse estado de estagnação, de paralisação, saia desse estado de, muitas vezes, buscar no outro aquilo que está faltando em nós. Ou se anular, muitas vezes, fazendo muito pelo outro e se deixando de lado. Bom, existem algumas faltas primárias que elas estão relacionadas com aquela vontade, com aquele desejo que nós tivemos de ter tido mais proximidade com os nossos pais. Sabe aquela falta de colo que você queria tanto que seu pai ou sua mãe tivesse estado mais tempo com você, estivesse pegado mais no colo, tivesse brincado mais com você, tivesse te acolhido mais? Pois é. Muitas mulheres, elas têm essa falta de colo. E essa falta do colo, ela vai fazer com que essa mulher, ela não se sinta acolhida. Muitas vezes que essa mulher, ela tem uma necessidade muito grande de acolher as outras pessoas. Muitas vezes de ajudar as outras pessoas. E muitas vezes isso pode também levar essa mulher a se tornar uma mulher muito controladora. Então, aquilo que faltou para ela, ela vai buscar compensar essa ausência, essa falta, através do excesso do cuidado com o outro. Será que você não é essa mulher que está cuidando demais do outro e está se deixando de lado, está se anulando? Ou será que você não é essa mulher que muitas vezes é controladora, que quer saber de tudo o que está acontecendo, que quer controlar todos aí na sua casa e que muitas vezes você não se sente preenchida? Você sente que você cuida muito do outro, mas que falta algo para você, que falta esse acolhimento para você mesma. Isso vai causar em você esse bloqueio. Por quê? Porque você faz muito pelo outro e de alguma forma você espera que alguém faça por você.
E aí você não tem esse retorno das outras pessoas, você se frustra, você muitas vezes vai buscar preencher esse vazio através do excesso de trabalho, muitas vezes você vai buscar preencher esse vazio através da comida, né? Ou através do amor de alguém, da atenção de alguém. Então essa seria uma das faltas primárias que é muito comum na vida de muitas mulheres. Existe outra falta primária que é a falta do olhar. Sabe aquela pessoa que está sempre buscando chamar atenção, despertar atenção nas outras pessoas porque ela tem uma falta, ela tem uma necessidade de ser vista, de ser reconhecida. É aquela mulher que muitas vezes faz de tudo pelos outros, espera um elogio, espera ali uma palavra de afirmação, espera uma validação. E aí, quando ela não tem essa validação, ela sofre, ela sente que ela não é tão importante assim, ela sente que aquilo que ela faz pelos outros não é reconhecido. Ela se dedica tanto, ela se cansa, ela enche a sua agenda de compromisso para agradar os outros, mas ela não é vista. Ela está buscando muitas vezes ser vista, ser reconhecida, ser validada, e muitas vezes ela acaba que deixando de lado os seus sonhos, os seus projetos, porque ela começa um projeto e ela fala para alguém sobre aquele projeto e muitas vezes as outras pessoas não entendem esse projeto, não entendem qual é o desejo dela. E aí ela pega e fala, poxa, não é importante, eu acho que isso aqui não é para mim. Ah, eu acho que nem vai dar certo, eu acho que isso é demais para mim. E aí ela deixa de lado. Por quê? Porque ela não está sendo vista. Mas essa falta de ser vista não é de agora. Não é dos amigos, não é do marido, não é dos filhos. Essa falta de ser vista veio lá da infância. Só que muitas vezes nós não temos consciência de algumas faltas que nós carregamos ao longo da nossa vida. E aí nós vamos compensando essa falta através do excesso de trabalho, né? Através do excesso de comida ou através da busca incessante por atenção das outras pessoas. Então, por isso que é importante a gente aprender a identificar as faltas primárias que nós carregamos para a gente poder equilibrar, né, aquilo que a gente faz ou que a gente deixa de fazer e equilibrar as formas de compensação que a gente está realizando para suprir essas faltas. Existe também uma falta primária que é a falta de presença. Sabe aquela criança que queria muito passar tempo com o pai ou com a mãe? Ela ficava ansiosa esperando o final de semana chegar, porque ela sabia que no final de semana os pais estariam mais tempo em casa. E aí chegava fim de semana, a mãe estava cheia de atividades, o pai ia fazer várias coisas fora de casa e acabava que o final de semana passava e ela não tinha aquela presença que ela estava necessitando dos pais. Ela não tinha aquele acompanhamento mais de perto, ela não brincava com seus pais, porque aqueles pais estavam muito ocupados. Então, a falta de presença é uma das faltas primárias que muitas vezes nós carregamos e que muitas vezes nós estamos buscando preencher essa falta de presença através dos excessos. Nós estamos compensando aquele vazio, aquela falta, através dos excessos. Às vezes dá atenção demais para determinadas pessoas, às vezes trabalha demais porque quer preencher aquele vazio. Eu quero não ter tempo para ficar em casa, porque em casa eu sei que vai estar vazio. Em casa vai estar monótono, então eu fico no trabalho muito tempo, ou eu vou para a igreja e fico na igreja trabalhando em vários ministérios ali. Todo final de semana eu vou de manhã, eu vou à tarde, eu vou à noite. Porque eu estou buscando compensar aquela falta de presença. Porque na igreja ou no trabalho ou algum outro evento, eu sei que vai ter pessoas ali. Eu sei que eu vou ter conexão ali. Então, a falta de presença é uma necessidade básica, uma necessidade primária que nós, enquanto seres humanos, nós temos. Só que quando essa falta de presença ela não é suprida na infância, nós vamos crescer com essa falta e vamos buscar preencher essa falta, ou de alguma forma a gente vai buscar o quê? Criar vínculos.
Sabe aquela pessoa que tem uma necessidade de estar sempre se vinculando com alguém? Claro que construir vínculos é uma necessidade de todo e qualquer ser humano. Mas é muito importante a gente analisar e avaliar qual é a qualidade dos vínculos que nós estamos construindo. Porque, infelizmente, muitas pessoas, devido a essa falta primária da presença, ela tem uma busca incessante de construir vínculos, só que como ela está muitas vezes emocionalmente fragilizada, ela acaba construindo vínculos tóxicos. Vínculos muitas vezes que vão se tornar abusivos. E infelizmente eu tenho presenciado através dos meus atendimentos terapêuticos de mentorias, muitas mulheres que acabam entrando em relacionamentos abusivos ou tóxicos porque elas carregam essa falta primária da necessidade de presença. Aquela presença que ela tanto buscou, muitas vezes ela não sentiu que ela teve. Talvez ela até teve essa presença, mas ela não interpretou aquilo que ela recebeu como a presença que ela necessitava. Porque existe uma grande diferença entre aquilo que eu sinto e aquilo que eu vivi. Porque muitas vezes os meus pais foram presentes, mas eu não interpretei aquela presença dos meus pais, aquela presença deles não foram suficientes para preencher os meus vazios, né, as minhas carências emocionais. Então eu vejo que muitas mulheres, elas estão buscando presença através de uma amizade, através de um relacionamento afetivo, e muitas vezes essa presença, ela é uma presença tóxica, é um vínculo tóxico, não é uma presença saudável. É tão bom, né, se relacionar com as pessoas, ter amizades, mas é muito bom quando essa amizade ela é saudável. Quando esse vínculo construído, ele é benéfico para as duas partes. As duas partes se beneficiam, né? É uma relação de reciprocidade, de cumplicidade. Mas a grande questão é, quando nós temos uma falta primária de presença, muitas vezes nós vamos ter aquela busca incessante por presença de qualquer jeito. Porque muitas vezes nós desenvolvemos uma dependência emocional e aquela necessidade de se vincular com alguém, ela se torna algo doentio. Então é algo que muitas vezes adoece a pessoa que fica nessa busca incessante e também acaba adoecendo e sufocando a pessoa com a qual ela convive. Porque muitas vezes ela tem necessidade de estar sempre perto, ela começa a cobrar demais, ela fica ansiosa quando aquela pessoa está longe dela. Por quê? Porque ela tem essa necessidade de presença, essa carência, esse vazio existencial que ela acha que aquela pessoa em específico é que vai preencher esse vazio. E aí tem uma outra falta primária que é a falta de abrigo. Não quer dizer que essa criança foi desabrigada enquanto ela era pequena, não quer dizer que ela precisou, sei lá, morar embaixo de uma ponte, não é nesse sentido. Muitas vezes ela não se sentiu protegida. Sabe aquela criança que ela era mais vulnerável emocionalmente falando, e ela precisava sempre de ter alguém ali amparando, acolhendo, alguém sempre ali defendendo ela, alguém sempre ali servindo de cuidado, aquele cuidado mais próximo, muitas vezes não só de carregar no colo, mas é um abrigo no sentido de sentir assim, aqui eu estou protegida. Com a minha mãe, eu não sinto medo, porque a minha mãe me protege, a minha mãe me abriga. Com o meu pai, nossa, o meu pai, ele tá sempre me protegendo. Não, se alguém chegar perto de mim, o meu pai já vai, né, já vai estar ali em estado de alerta. Então, a mulher que tem essa falta de abrigo, muitas vezes ela vai buscar alguém que possa ser esse abrigo. Ela vai buscar alguém que possa fornecer esse amparo para ela. Só que nem sempre esse alguém, que pode ser uma amizade ou pode ser um relacionamento amoroso, nem sempre essa pessoa vai ser um abrigo de verdade. Nem sempre essa pessoa vai fornecer essa proteção que ela tanto busca. E aí muitas vezes ela vai se tornar ainda mais vulnerável, porque ela vai se frustrar. As expectativas dela não vai ser supridas,
porque ela esperava demais daquela pessoa. Sabe aquela mulher que começa a namorar com alguém, ela fala, nossa, essa pessoa, agora eu encontrei o homem da minha vida. Eu sei que ele vai ser provedor. Eu sei que ele não vai me deixar faltar nada, né? Só que aí ela começa a se relacionar, chega um determinado momento, às vezes ela tá tão carente, tão vulnerável, né? Tem aquele vazio existencial tão grande e ela tem uma alta expectativa em relação àquela pessoa, de que aquela pessoa vai ter realmente esse amparo, esse abrigo, aquela proteção. E muitas vezes aquela pessoa, ela não é tão, digamos assim, forte emocionalmente falando. Muitas vezes aquela pessoa também está buscando um abrigo, né? E normalmente é muito comum as pessoas sentir afinidades, sentir atração, né? No sentido de aquela, vamos supor, aquela energia, não é energia no sentido místico, mas é aquela energia de compatibilidade. Uma pessoa carente, ela tem a tendência de atrair uma pessoa carente. Uma pessoa que está, muitas vezes, buscando um abrigo, uma proteção, de forma inconsciente, ela vai atrair para a vida dela alguém também nesse mesmo nível emocional, nesse mesmo nível de conexão, digamos assim. E o que vai acontecer com essa relação? As duas vão entrar com muita expectativa naquela relação e muitas vezes, à medida que elas vão se conhecendo, elas vão descobrindo muitas vezes que aquela pessoa não era tudo aquilo, ou que aquilo que ela esperava não está sendo suprido. E aí começa as frustrações, começa o desânimo com aquela relação, começa as decepções. Por quê? Porque as expectativas eram altas. Eu citei aqui questões de relacionamento, mas pode ser no trabalho também. De repente a pessoa tem essa necessidade de abrigo, de proteção, né, que ela vem carregando ao longo da sua vida. E novamente eu quero reforçar, não é que essa pessoa não recebeu essa proteção, talvez ela foi protegida, mas ela tinha uma necessidade maior do que aquilo que ela recebeu. Então ela cresce se sentindo vulnerável, sentindo ali exposta muitas vezes, e ela olha para o lado e olha para outra, ela não sente que ela tem pessoas que possam ajudá-la, que possam fornecer esse abrigo para ela. Então muitas vezes tem pessoas que ela vai compensar essa falta de abrigo no trabalho. Então ela trabalha demais, ela se dedica muito além daquilo que é a função dela naquele trabalho. Muitas vezes ela trabalha horas excessivas, por quê? Porque o trabalho é o abrigo dela. No trabalho ela se sente protegida, no trabalho ela se sente segura. Então muitas vezes ela se torna uma workaholic, e aí ela fica cansada demais. Muitas vezes ela espera um reconhecimento daquele líder ou daquela empresa e muitas vezes ela não tem esse reconhecimento. Vai chegar uma hora que ela vai se decepcionar nesse trabalho. Muitas vezes ela, como o trabalho aquela empresa é o abrigo para ela, muitas vezes ela deixa de lado de forma inconsciente a sua família. Porque o abrigo dela é o trabalho, é ali que ela se sente segura, é ali que ela se sente protegida. E aí ela acaba, de forma inconsciente, deixando de lado a sua família, deixando de lado, muitas vezes, os seus filhos. E muitas vezes ela é cobrada, as pessoas ao seu redor não entendem, porque ela carrega essa falta de abrigo. Então ela vai encontrar esse abrigo no trabalho. E aí tem uma outra falta, né? Uma outra falta primária, que é a voz. Ou seja, aquela criança, ela não teve permissão para expressar os seus sentimentos, os seus desejos e as suas emoções. É aquela criança que foi muito silenciada. Cala a boca, fica quieta, criança não sabe nada. Ah, para de chorar, que é isso? Você só chora também. Então aquela criança que foi silenciada, ela vai ter dificuldade muitas vezes na fase adulta de expressar seus sentimentos, expressar suas emoções, de levar para o mundo a sua mensagem, né, os seus dons, seus talentos, porque ela foi tão silenciada que hoje ela tem dificuldades de expressar. Muitas vezes ela engole aquilo que ela engoliu enquanto criança, engole o choro, fica quieta, né? Ah, vai dormir,
vai dormir que você melhora, né? Então, assim, ela foi tão abafada, ela foi tão silenciada, que hoje ela continua naquele silêncio. É como se ela não tivesse permissão para se expressar. A voz dela foi silenciada. E quando eu falo voz no sentido, em vários sentidos. Talvez ela não se sinta, talvez ela não sinta que ela tenha permissão, muitas vezes, de tomar determinadas decisões, de se posicionar na vida. Então, muitas vezes, ela fica esperando que outra pessoa faça por ela ou fale por ela, alguém que venha defendê-la na causa que ela precisa. Então, tem muitas mulheres que elas estão sem posicionamento na vida, nas relações, porque elas foram silenciadas enquanto crianças. E hoje, na fase adulta, ela permanece silenciada. Ela tem dificuldade de falar das suas ideias, falar dos seus sonhos, dos seus projetos, porque ela não sente que ela tem essa permissão para falar do que ela sente, para falar daquilo que ela acredita, né? Para colocar as suas ideias, os seus valores no mundo. E muitas vezes ela está vivenciando relacionamentos que muitas vezes não são relacionamentos saudáveis. Muitas vezes ela não está vivendo o seu verdadeiro propósito de vida. Ela não está vivendo o seu chamado, a sua missão. Por quê? Porque ela não consegue expressar aquilo que ela realmente gostaria de expressar. E quando eu falo em expressar, não é somente através da fala, mas é expressar ali os seus dons, seus talentos, suas habilidades, porque muitas vezes ela não acredita nos talentos e as habilidades que ela tem. Muitas vezes ela quer crescer profissionalmente, mas na hora que é para ela mostrar o valor do trabalho dela, ela não consegue, ela trava, ela bloqueia. Então, olha como é importante a gente entender sobre as faltas primárias e a gente passar muitas vezes por um processo de desbloqueio para a gente fluir na vida. E quando eu falo fluir na vida, é fluir em várias áreas da vida. Tem bloqueios que estão relacionados com essas faltas primárias e que muitas vezes a gente não fizer ali um processo que vai primeiro identificar de onde vem essa falha, essa falta primária, como que a gente agiu durante todo esse tempo, né? Muitas vezes desde a infância até a fase adulta, que fez com que a gente desenvolvesse uma identidade fragmentada, uma identidade distorcida. E hoje, enquanto adulta, muitas vezes a gente não se reconhece. A gente se olha no espelho, muitas vezes fala, nossa, mas eu tô vivendo uma vida que não é a vida que eu planejei, ou não é a vida que eu gostaria de viver. Porque muitas vezes nós estamos vivendo um personagem, né? Nós estamos vivendo todos os dias um personagem que não é quem nós realmente somos em essência. Todas nós temos uma identidade, todas nós temos uma essência. E essa essência, eu costumo dizer, essa essência ela é divina. Independente de religião, independente daquilo que você acredita, eu sou cristã, então eu acredito em Cristo, nos ensinamentos de Cristo. Mas independente de religião, todas nós temos uma identidade e a nossa essência, né? Nós somos uma centelha divina que estamos aqui nesse planeta, nesse plano, né? Para aprender, para crescer, para evoluir, para cumprir um propósito, tá? Não sei se você acredita nisso ou não, mas é algo que eu acredito muito, que todos nós, seres humanos, nós estamos aqui por um propósito que é muito maior do que a nossa compreensão, pode, assim, explicar muitas vezes. Sabe, nós temos uma missão aqui, pelo menos eu acredito, eu não sei se você acredita nisso. Eu acredito que o meu propósito é ajudar principalmente mulheres na cura emocional, né, nesse despertar para os seus potenciais, para os seus dons, talentos e habilidades, para que elas possam também viver o seu propósito de vida, seja através da família, através do trabalho, seja através de um ministério, porque eu vejo muitas mulheres que estão travadas, que não estão vivendo na sua plenitude. Elas estão vivendo um personagem,
Porque existem várias travas emocionais, vários bloqueios emocionais. Ah, a Luciana falou que acredita. Oi, Lu, que bom que você está aqui. Sejam todas muito bem-vindas, vocês que estão aqui comigo. Então eu trouxe eu quis fazer esse pequeno vídeo, não vou nem chamar de live esse pequeno vídeo, para falar sobre essas faltas primárias, porque eu tenho percebido nos meus atendimentos, sejam terapêuticos ou nas minhas mentorias, que muitas mulheres elas estão vivendo num personagem. Elas não estão vivendo de acordo com a sua verdadeira identidade, com a sua verdadeira essência. E o que acontece quando uma mulher não vive de acordo com a sua identidade, com a sua essência? Ela se frustra com muita facilidade, ela se cansa com muita facilidade, muitas vezes falta sentido na vida dela, falta propósito na vida dela, porque muitas vezes ela está vivendo através daquela lente de traumas, porque os traumas, eles fazem com que a gente enxergue o mundo de uma forma distorcida. Muitas vezes ela está vivendo sobre efeito da lente dos bloqueios emocionais. Então ela tem tantos bloqueios emocionais que ela enxerga o mundo de uma forma totalmente distorcida e principalmente ela se enxerga de forma distorcida e de forma fragmentada. E quais são os impactos dela se enxergar dessa forma? Ela não consegue ser a mãe que ela gostaria de ser. Muitas vezes ela se cobra demais, ela se exige demais. Ela tem dificuldades na sua comunicação. Ela gostaria de ter um relacionamento mais harmonioso, mais saudável, mas existem tantos conflitos naquele relacionamento que seja em casal, seja em amizade ou seja com os filhos, parece que um não entende a linguagem do outro. Um fala uma coisa, o outro entende outra completamente diferente. Então esses são alguns dos impactos de uma mulher que está ali com a sua identidade distorcida, fragmentada. É aquela mulher que se dedica, trabalha, mas parece que ela nunca está satisfeita. Ela não vê assim aquela satisfação de falar, nossa, hoje eu estou plenamente satisfeita. Eu trabalhei muito, eu estou cansada, mas eu estou feliz. Quantas mulheres que chegam no fim do dia, ela está tão exausta, é como se ela tivesse sido sugada. Ela não está feliz. Ela olha para o lado, a casa dela está arrumada, está organizada, os seus filhos são saudáveis, mas parece que existe um vazio ainda dentro dela. Existe algo que ela não sabe explicar. Tem mulheres que muitas vezes, ela já estudou tanto, ela já fez diversas formações, mas ela não consegue acreditar que ela é capaz de crescer profissionalmente. Ela sabe que ela tem ali uma bagagem, um repertório, né? Ela tem muito conhecimento, mas ela não consegue, vamos dizer assim, tomar posse, né, daquele potencial que ela tem, e ela acha que ainda não é suficiente. Eu ainda preciso me preparar mais. Eu acho que eu preciso ainda fazer aquele curso tal. Eu acho que eu preciso desenvolver mais habilidades. Isso também é um bloqueio emocional. Porque você acha que precisa de mais, estuda mais, investe mais, só que nunca é o suficiente. Você está sempre estudando, está sempre buscando, mas parece que ainda você não está preparada. Sabe aquela sensação de que, eu ainda não estou preparada. Eu acho que isso não é para mim. Eu acho que não está na hora ainda. E muitas vezes, o que é pior, usa até Deus. Falar, eu acho que isso não é de Deus para mim. Acho que não é a vontade de Deus para mim, porque eu não tô sentindo paz. Muitas vezes você não tá sentindo paz, não é porque não é a vontade de Deus para você. Muitas vezes é porque é a sua insegurança. São os seus bloqueios emocionais que tá deixando a sua visão embaçada. E você não está acreditando naquilo que Deus já te deu de recursos, de habilidades, de talentos, de dons, e que está na hora de você colocar isso em prática. E aí a sua insegurança, os seus bloqueios emocionais faz com que você pense, não é de Deus. Eu acho que não é para mim. Então eu vejo mulheres assim com potenciais incríveis, mulheres extremamente inteligentes, capazes,
mas elas não acreditam nessa inteligência, nessa capacidade. Então, muitas vezes elas estão tão travadas, tão bloqueadas, que elas não conseguem fluir. Elas ficam estagnadas, ela chega até um determinado patamar e aí ela não avança. Não é porque ela não é capaz, não é porque Deus não quer isso para ela. Se Jesus disse que ele veio para nos dar vida e vida em abundância, essa abundância é em todas as áreas. É na área profissional, porque o nosso trabalho, ele também tem um propósito. Não é simplesmente para pagar contas. Sabe, algo que eu venho aprendendo ao longo da minha vida, depois de passar muitos anos buscando entender qual era o meu propósito de vida, depois de viver um vazio existencial muito grande, hoje, assim, eu tenho a plena certeza que o nosso trabalho, ele também é uma forma da gente levar Deus para as pessoas, da gente mostrar Deus para as pessoas através da nossa vida, através das nossas habilidades, dos nossos dons, dos nossos talentos. Então, o nosso trabalho não é somente para pagar contas. O nosso trabalho, ele tem um propósito. O meu trabalho na área da educação, ele tem um propósito, né? Eu sou concursada na área de biologia e aí durante vários anos eu fui estudando, fui fazer psicanálise, fui fazer arte terapia, fui fazer a formação em psicopedagogia, então, e fui fazer diversas formações para entender mente, comportamento e emoções. E aí eu cada vez mais, assim, eu sinto que o meu trabalho não é só para pagar contas. O meu trabalho vai muito além de só pagar contas. Através do meu trabalho na área da educação, eu cresci muito. Foi difícil no começo, né? Eu já até fiz live aqui falando sobre isso. Me deu vontade de desistir, porque eu era muito tímida, muito introvertida, né? Eu tinha muita dificuldade de falar em público. Então foi difícil, eu voltei chorando para casa muitas vezes, me deu vontade de desistir, mas que bom que eu não desisti. Que bom que eu perseverei, que eu continuei, senão não estaria aqui hoje falando com você sobre cura emocional, sobre propósito de vida, sobre a importância da nossa missão neste mundo. Se você acha que você está passando, se você acha que a sua vida é só um passeio por esse plano, não é. Você está aqui por um propósito. Talvez você ainda não tenha identificado, talvez você ainda não tenha tomado posse desse propósito, mas você tem um propósito. Você sabe algo, você sabe fazer algo, ou você sabe ajudar as pessoas de uma forma que talvez eu não conseguiria. Talvez você é aquela pessoa que consegue parar para ouvir as outras pessoas, para dar um abraço, né, para fazer uma comida gostosa e deixar aquela pessoa feliz através de saborear aquela comida. Então, todas nós temos um propósito. Só que muitas mulheres, elas não estão vivendo esse propósito ou elas não estão reconhecendo que aquilo que ela faz é importante. Então, ela tá ali naquele nível de frustração, de desânimo e ela não consegue enxergar um verdadeiro sentido na sua vida. E isso acontece quando nós temos faltas primárias que não foram supridas e que hoje a gente busca de alguma forma suprir essas faltas, esses vazios. Então, não basta você identificar qual é a falta que você carrega. É importante identificar, mapear, identificar qual é o personagem que você está vivendo hoje, que não é a sua verdadeira essência, que não é a sua verdadeira identidade, mas que quando você desbloqueia, quando você entende que você não precisa agradar demais só para se sentir vista, quando você entende que ajudar o outro é importante, mas que você não precisa se anular em detrimento do outro, você continua ajudando o outro, mas você não se anula mais. Você muitas vezes acolhe o outro, mas não negligencia as suas necessidades básicas, as suas necessidades emocionais. Então, o meu trabalho hoje é conduzir mulheres nesse desbloqueio emocional,
nessa identificação dessas faltas primárias, ajudar essa mulher a reconhecer sua verdadeira identidade, sua verdadeira essência, trazer clareza para aquilo que ela está vivendo hoje e qual é o caminho que muitas vezes ela vai precisar percorrer a partir de agora, para ela viver uma vida com sentido e propósito, seja no trabalho, seja no ambiente familiar, seja no seu ministério. Porque muitas mulheres, mesmo estando na igreja, mesmo frequentando vários cultos, mesmo frequentando vários congressos de mulheres, eu falo isso porque eu sou cristã, eu convivo com muitas mulheres cristãs, eu participo de cultos, de conferências de mulheres, mas muitas vezes entra no culto, sai naquele uau, a palavra falou comigo. Mas aí passa 2, 3, 4 dias, pronto, parece que volta tudo de novo. Por quê? Porque aquela palavra, ela não mudou de fato. Aquele congresso, a gente canta, a gente louva, a gente ouve aquela pregação, né? E depois passa uma semana, 2 semanas, parece que volta tudo ao normal. Porque aquilo ali não gerou uma mudança de fato. A mudança, ela é um processo, não é uma receita mágica. E muitas vezes as pessoas estão buscando uma receitinha mágica. Ó, estalou os dedos e resolveu. E não é isso. O meu trabalho não é receita mágica. O meu trabalho é processo. A mulher que realmente quer vencer esses bloqueios emocionais, que quer viver uma vida com sentido e propósito, ela vai passar por um processo. Ela vai aprender a identificar não só as faltas, mas também a como viver a partir dessas faltas. Porque nada vai preencher o vazio que muitas vezes a gente carrega da ausência daquilo que a gente não viveu. A gente vai aprender a lidar com alguns vazios. É claro que para quem é cristã, a gente sabe e acredita que Deus pode preencher os nossos vazios, e Ele pode realmente. Só que mesmo a gente tendo Deus, a gente ainda continua sentindo alguns vazios, porque esses vazios muitas vezes estão totalmente conectados com os bloqueios emocionais que muitas vezes a gente carrega, né? Esse final de semana eu fui em um congresso de desenvolvimento humano, então assim, ficou muito claro para mim. Então é muito importante a gente estudar, mas a gente colocar em prática o quanto é importante a gente ter ali um protocolo que seja ali assertivo, que vai lá direto na causa e que dá um direcionamento ali prático para que a mulher possa entrar em movimento. A cura emocional, ela acontece no movimento. Não é eu ficar parada lá e falar, Deus cura a minha rejeição, Deus cura os meus vazios. Ele pode, é claro que ele pode. Só que muitas vezes Deus vai fazer a parte dele. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Ele não vai simplesmente falar, tudo bem, Maria, eu vou preencher os seus vazios, eu vou precisar entrar em movimento, eu vou precisar construir novos hábitos, eu vou precisar buscar aquilo que realmente é saudável para mim. Então existe a parte de Deus e existe a minha parte. E você está fazendo a sua parte? Né? Eu vejo que muitas mulheres, elas oram e ficam esperando Deus fazer por elas a parte que é delas. Deus não vai fazer a sua parte. É você que precisa fazer a sua parte. Então, eu estou agora trabalhando com um novo protocolo, né, de atendimentos, que são 2 sessões onde eu vou identificar, te ajudar a identificar quais são essas faltas primárias, trazer clareza e te ajudar a construir ali um plano, né, de ação para que você possa se movimentar, para que você possa se desbloquear para viver uma vida com sentido e propósito, né, cumprir a sua missão aqui neste mundo. Então, quando nós estamos bloqueados, a gente não consegue nem reconhecer realmente qual é o nosso propósito de estar aqui. Então, se você é essa mulher que sente que tem bloqueios, que você percebe que você poderia estar mais longe, que você poderia ter crescido mais profissionalmente, que talvez você está vivendo conflitos emocionais nos seus relacionamentos, esse protocolo é para você. Com 2 sessões, a gente já consegue identificar as faltas, dar um direcionamento onde você não vai apenas entender de onde vêm as faltas.
Não é só tomar consciência das faltas, mas também ter uma ação que seja assertiva, sustentável, para que a sua mudança comportamental ela seja duradoura. Não adianta eu saber que isso é um trauma. Tá, e o que eu vou fazer com essa informação? A verdade é que muitas mulheres, elas têm muitas informações. Ela sabe que ela tem um trauma, ela sabe que ela tem um bloqueio emocional, ela sabe que ela tem feridas emocionais, mas de que adianta saber se você não sabe o que fazer com o que você sabe? Então a gente precisa entrar em movimento para que a cura ocorra de fato, para que a nossa vida mude de fato. Então, se você é essa mulher que sente que está bloqueada, me chame lá no direct que a gente vai agendar com você esses 2 atendimentos aí do protocolo, porque eu tenho certeza que a sua vida vai mudar. Eu tenho certeza que você vai, além de identificar, você também vai ter um plano de ação, porque sem movimento a cura não acontece. Não adianta eu querer me libertar do medo e ficar ali. Ô, Senhor, me cura do medo. Eu tenho medo de dirigir, mas eu também não arrumo alguém para me ajudar a dirigir. Eu não pratico dirigir. E eu fico só esperando Deus me curar do medo. Mas e a minha parte? E a hora que eu pegar o carro para dirigir? Ou então, muitas vezes eu tenho medo, sei lá, um outro tipo de medo e fico lá, Deus, cura esse medo. Cura, Senhor, esse medo. Mas eu não enfrento. Eu não enfrento aquilo que eu tenho medo. Eu não dou passos em direção àquele medo para enfrentá-lo. Então, Deus sempre fará a parte dele, mas você precisa fazer a sua. E eu faço a minha e eu tenho feito a minha para enfrentar as minhas dificuldades, os meus desafios, os meus conflitos. E é por isso que cada vez mais eu venho me capacitando para atender mulheres a resolver os seus conflitos emocionais para que possa viver uma vida com sentido e com propósito, que é isso que nós estamos aqui para fazer. Então, se você é essa mulher que sente que tem alguns bloqueios, que você não está conseguindo avançar, ou não está conseguindo se relacionar, não está vendo um verdadeiro sentido na sua vida, você sabe que você tem capacidades, habilidades, mas parece que algo está ali travando, então esse protocolo é para você. Me chame lá no direct que a gente já agenda a sua sessão e vamos desbloquear. Uma mulher curada, ela cura gerações. Porque uma mulher curada, ela vai dar uma educação melhor para seus filhos, ela vai ser uma melhor esposa, uma melhor amiga, uma melhor profissional. Então, ser sábia é também buscar a cura emocional. Ser sábia não é só ler a Bíblia, fazer ali devocional, é praticar, é entender que tem coisas que estão nos travando e destravar tudo isso, só que muitas vezes sozinha a gente não consegue. Eu sou exemplo disso, eu tentei resolver várias situações na minha vida, mas enquanto eu não busquei ajuda profissional, porque a outra pessoa, ela enxerga pontos que a gente não consegue enxergar. Ela nos ajuda a ter ações que muitas vezes a gente nem tinha pensado. Então, por isso que é importante um olhar de quem está de fora, e não é um olhar qualquer. É um olhar de um profissional que se qualificou e que vai te conduzir não por achismo, mas por base, né? Por estudo, por ciência. Não é simplesmente, te dou uma ferramentinha aqui, um testinho, faz aqui e tá tudo bem. Não é isso. Isso não é uma mudança real, porque aquilo ali você vai fazer, é algo superficial, daqui a pouco você continua ali se sentindo estagnada. Então, a cura acontece no movimento. Se você é uma mulher que quer ser curada e viver uma vida com propósito e sentido, me chama lá no direct que a gente conversa, a gente agenda a sessão. Eu tenho certeza que a sua vida não será a mesma, porque a minha não foi a partir do momento que eu passei por esse processo de desbloqueio. E se eu estou aqui falando com você, é porque eu tive que desbloquear muita coisa na minha vida, né? Aquela menina tímida, introvertida, jamais pensaria que ela estaria aqui falando, fazendo uma live, dando aula, dando palestras, jamais. Mas eu precisei enfrentar os processos. E aquela frase, né? Só vive o propósito. Quem enfrenta o processo, ela é real. Eu vivi e vivo isso na minha vida. E é por isso que eu estou aqui, sendo um instrumento de Deus na vida de muitas mulheres. Um grande abraço e, né, se você sente que está bloqueada e precisa dar um start na sua vida, me chama lá no direct. Bom, até mais. Eu preciso sair que agora eu tenho aula, né? Tchau, tchau. Um grande abraço.